Sejam todos muito bem-vindos à segunda edição da Semana da Radiologia da GE Healthcare. Um evento totalmente digital, 100% digital, feito com temas exclusivos, com muito carinho, onde você pode conhecer o nosso estande virtual no site geliveroom.com. Sejam todos bem-vindos à nossa webinar, um tema de extrema relevância, de atualidade, avaliação multiparamétrica da esteatose hepática por ultrassom. Para falarmos sobre esse tema tão atual, convido os experts no assunto de fígado, Dr. Dimas Carnaúba e doutora Cláudia Lemos. Muito obrigada e sejam muito bem-vindos. Dr. Dimas vai começar com a nossa apresentação. Ele é médico infectologista, especialista em elastografia na unidade de diagnóstico por imagem do Centro de Referência e Treinamento do Estado de São Paulo e do Hospital Servidor Público Municipal. Muito obrigada, Dr. Dimas, e ótima apresentação. Obrigado. Então, boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à GE pela oportunidade de falar sobre a esteatose, uma doença de alta prevalência em nosso meio, pluricausal e com diferentes manifestações clínicas, e também atualizar sobre os métodos não invasivos no diagnóstico desta doença e introduzir sobre a prática multiparamétrica de avaliação pelo ultrassom. O meu único conflito de interesse é que eu sou palestrante da GE sobre o tema avaliação multiparamétrica da esteatose. Bom, neste webinar, destacaremos a situação atual, a importância clínica e as perspectivas de caracterização multiparamétricas de doenças hepáticas difusas como a esteatose, com base nas diretrizes atuais. A doença hepática gordurosa não alcoólica afeta cerca de 1/4 da população adulta mundial. Representa um grande problema sanitário e econômico global e ainda tem, infelizmente, não temos nenhuma farmacoterapia aprovada para essa patologia. A alta prevalência desta doença ela tem sido alimentada pelo rápido aumento dos níveis de comportamento sedentário, baixos níveis de atividade física, consumo excessivo de calorias em relação aos gastos em dietas nutricionalmente desequilibradas e insalubres. Paralelo a isso, a prevalência da saúde metabólica pobre em adultos em países afluentes é muito alta, mesmo em indivíduo com peso normal. Hoje nós conhecemos uma situação em que o indivíduo magro, ele é chamado do Slim Nash, ele tem esteatose. Obviamente, de algumas características, de algumas populações e com características genéticas. Então, para enfrentar este desafio, um painel internacional de especialistas, ele detalhou a lógica para atualizar a nomenclatura e a disfunção metabólica. Então, aqui nós temos a prevalência mundial da doença. Veja que em torno de 30% dos adultos das Américas teriam a presença da esteatose. Então, só para mostrar aqui a prevalência da doença hepática no mundo, nós temos aí o percentual em várias regiões, e na nossa região das Américas, em torno de 30,45%. Né? E nessa prevalência mundial, nós teríamos, então, que a esteatose pura, que é o chamado fígado gorduroso, com inflamação mínima ou sem nenhuma inflamação, em que você não tem o achado histológico do baloneamento hepático, isso está em torno de 25% na população mundial.
Já a esteatohepatite, ou seja, o processo inflamatório em que nós temos o fígado gorduroso com inflamação significativa e a presença do balonamento do hepatócito, estaria em torno de 3 a 5%. Já a evolução para os casos mais graves, em que você teria a cirrose ou carcinoma hepatocelular, seria em torno de 1 a 2%. Bom, com isso, juntou-se alguns especialistas nesse contexto de um alto risco e prevalência, a falta de uma nomenclatura clara para doenças hepáticas que não fossem devidas ao transtorno do uso do álcool. Então, junto com essa ausência de critérios clínicos definidos para o diagnóstico dessa doença, o termo atualmente aceito seria doença hepática gordurosa associada à disfunção metabólica. Então, esse foi o termo proposto, que seria mais apropriado para descrever a doença hepática associada à disfunção metabólica conhecida. Bom, e aqui nós teríamos, então, as lâminas histológicas da esteatose hepática simples, já com processo inflamatório, e a doença hepática gordurosa já estabelecida. O aspecto da doença hepática, o espectro dessa doença hepática, ela já é bem conhecida, né? Nós teríamos, então, fases em que ela ainda é reversível e fases em que ela seria irreversível. Nas primeiras fases em que eu tenho a esteatose, o acúmulo de gordura no fígado, e o processo inflamatório, que seriam as duas primeiras fases, são fases que você teria como intervir e reverter essa situação. Mas, quando já se transforma em um quadro de cirrose, ou, obviamente, no caso do carcinoma hepatocelular, essas seriam fases irreversíveis, né? Nessas primeiras fases, existem os fatores de riscos, que seria a obesidade, a presença do diabetes, a hipertensão arterial, dislipidemia, resistência insulínica e alguns dos fatores genéticos. Então, nesse cenário, nós teríamos, então, os critérios propostos para o diagnóstico da doença hepática gordurosa associada à disfunção metabólica. Ela seria baseada na evidência histológica, por biópsia, ou por imagens, ou por biomarcadores sanguíneos, né? Que seriam aqueles biomarcadores que traduziriam o acúmulo de gordura no fígado. Além disso, teria pelo menos 3 critérios a seguir: o excesso de peso ou a obesidade, então o sobrepeso ou a obesidade, a presença do diabetes e a evidência da desregulação metabólica. Isso traduz, nesse diapositivo aqui, na questão do aumento do plasmático do triglicérides, no aumento plasmático do colesterol, naquela situação em que você tem aumento da resistência insulínica, com aumento da glicemia de jejum, né? E, obviamente, naqueles exames, naquelas situações em que você tem o ROMA, que é um score para avaliação do risco de diabetes, acima de 2,5. Então, com isso, a gente teria então, essa definição, que é a situação mais recente, e para você não abordar agora como o MALFD, que seria a sigla para definir hoje a doença hepática gordurosa associada à disfunção metabólica. Os métodos não invasivos, eu falei no início que a biópsia é o padrão ouro, mas hoje, com as novas atualizações, com as novas aquisições, nós temos a possibilidade de, com o passar do tempo, usar muito menos essa biópsia. Obviamente, hoje, com a utilização dos métodos não invasivos, nessa avaliação de fibrose, e hoje, com a proposta da nossa apresentação, da questão da avaliação multiparamétrica pelo ultrassom. Em relação a esses métodos não invasivos, não vou abordar, mas só para deixar claro que existem os métodos laboratoriais
clínicos laboratoriais, os que são gratuitos, os que são patenteados, e os métodos de imagem, da elastografia transitória, do ultrassom multiparamétrico, da ressonância nuclear magnética, e isso a gente tem, que nós vamos abordar um pouco, então, a questão do ultrassom multiparamétrico. Então, qual seria o papel das avaliações dos métodos não invasivos nessa avaliação? Seria, então, o risco de identificar a doença metabólica, a doença hepática metabólica, em indivíduos com risco aumentado na atenção primária, identificar aqueles com pior prognósticos nos cuidados secundários e terciários, principalmente naquelas situações em que você tem processo inflamatório ativo, monitorar a progressão da doença e predizer a resposta na questão das intervenções terapêuticas. Obviamente, atingir esses objetivos pode reduzir a necessidade da biópsia hepática. Então, o ultrassom multiparamétrico, nós teríamos aí, então, o ultrassom morfológico na escala de cinza, a avaliação da vascularização por técnicas de Doppler e as características físicas dos tecidos, a elastografia, a imagem de atenuação e, obviamente, não podíamos deixar de falar da inteligência artificial e da biópsia guiada por ultrassom. Esse diapositivo eu achei muito interessante. Esse pesquisador alemão, em 1977, foi o primeiro a registrar a esteatose em papel. Ele fazia fotos das imagens e registrava são os primórdios dos registros de esteatose hepática. Então, 44 anos após, nós então o que é que nós esperamos do ultrassom na avaliação dessas doenças hepáticas difusas? Como uma doença hepática crônica, nós gostaríamos de conhecer o grau de fibrose, que já é viável, é possível. Nós temos um grande número de publicações mostrando a acurácia dos métodos de avaliação em fibrose como fator prognóstico, quantificar a esteatose hepática, que já é uma realidade, né? Principalmente naqueles pacientes com doenças metabólicas ou com doença alcoólica, avaliar a inflamação, principalmente para diferenciar a questão da esteatose simples e do NASH, né? Na avaliação não invasiva da fibrose, nós já temos um grande número de estudos que mostram que a fibrose é o fator prognóstico e que prevê a mortalidade e o tempo para desenvolvimento de doença hepática grave. Então, veja que isso é muito importante na avaliação inicial desse paciente com a doença hepática, com esteatose, com doença hepática crônica. Em relação à elastografia hepática, ela pode ser dividida, isso não vou também estar abordando, no Sharewave, que todos vocês conhecem. O Sharewave, nós teríamos, então, a elastografia transitória, o ponto Sharewave e o 2D Sharewave. Em relação à elastografia por Sharewave, né, em que ela produz ondas de cisalhamento sem qualquer pressão manual, e que você tem um resultado a partir do momento que você pressiona o botão, e esse resultado sai imediatamente. Ele pode ser expresso só em quilopascais, no caso do FibroScan, ou em metros por segundo, ou em ambos, em várias máquinas que utilizam a metodologia por ultrassom. A curva de aprendizagem não é muito longa, acima de 50 exames, no caso do FibroScan, e para a metodologia utilizando o 2D Sharewave, é necessário, sim, alguma experiência em exames de ultrassom. Então, os pontos essenciais nessa questão da elastografia hepática seria a boa viabilidade do método, mais de 90% de viabilidade. A elastografia por onda de cisalhamento é usada agora na nossa prática diária, como recomendações dos guidelines, né? E, obviamente, a boa medicina baseada em evidência, em que você tem muitos artigos publicados, com a implementação em máquinas de ultrassom, e aí você tem os valores essenciais dos cutoffs
principalmente para fibrose hepática avançada e naqueles casos de situação para triagem do hepatocarcinoma. Eu não vou estar abordando também a elastografia transitória, o FibroScan, mas os fatos é que é um exame, é um método fácil de ser usado. Em alguns países, inclusive na França, ele é manipulado principalmente por enfermeiras. É um método semicego, ou seja, o fígado não é visto durante o exame. Isso é o diferencial quando você utiliza o método baseado em ultrassom. No FibroScan, nós temos duas sondas diferentes, que é a AM e a XL, ou sondas pediátricas para diferentes populações, diferentes pacientes, e elas devem ser calibradas periodicamente, e existe um custo muito elevado nessa calibração. Tá? Mas também é um método que foi muito mais estudado, nós temos mais de 1.500 artigos publicados sobre essa metodologia. Em relação à técnica utilizando o ARF, que é implementado em máquinas de ultrassom, elas têm o point share wave, que é muito simples, e o 2D share wave, que parece ser mais preciso, né? Em relação ao point share wave, existe meta-análise. Nessa meta-análise que eu trago, são 36 estudos com mais de 3.900 pacientes, em que mostra, nessa metodologia, uma acurácia de 0,84 para fibrose significativa, ou seja, acima de F2, de 0,89 para o diagnóstico de fibrose severa, ou seja, fibrose acima de 3, e de 0,91 para o diagnóstico de cirrose hepática, no caso seria o F4. E aqui nós teríamos, então, o 2D share wave, codificados por cores, por valores numéricos, em que você tem tanto o resultado em quilopascais ou em metros por segundo, né? O parâmetros com mapa de qualidade. Obviamente, existem outras metodologias em que usa, inclusive, o mapa de propagação, mas aqui nós temos um mapa de qualidade, um parâmetro qualitativo de aquisição. E em relação ao 2D share wave, existe meta-análise também em que ele comparou o método, ou seja, o 2D share wave, com biópsia hepática. E nesse estudo, que foi publicado em 2018, cerca de 1.134 pacientes foram envolvidos e eles tinham hepatite C, hepatite B e doença metabólica. E aqui, só mostrando, quando nós pegamos a questão da cirrose, olha só o percentual de acurácia de 92,9% para a hepatite C, 95,5% para a hepatite B e de 91,7% para a doença gordurosa metabólica, né? Então, em conclusão, o 2D share wave, ele varia de bom a excelente na questão do desempenho no estadiamento não invasivo da fibrose hepática. Nós teríamos máquinas em que nós temos também o point e o 2D share wave na mesma máquina. Então, com o tempo, as máquinas e os equipamentos foram se aperfeiçoando e nos dando muito mais informações. Mas o que há de mais recente na elastografia hepática? A questão da quantificação da esteatose em tempo real, né, com máquinas de ultrassom, e não apenas só com o CAP, que seria o CAP do FibroScan, que seria a questão da imagem de atenuação. E a avaliação da viscosidade, que é ainda software que estão em desenvolvimento, em que avalia a propriedade viscoelástica para, então, avaliar e correlacionar com a inflamação do fígado. Em relação ao CAP, nesse estudo, ele comparou o CAP com a biópsia hepática, só mostrando que a acurácia variou de 0,82 a 0,86. Né? E aqui embaixo nós temos os cutoffs nesse estudo que foram definidos, mas os cutoffs que nós utilizamos hoje seria esses cutoffs que são apresentados aqui no estudo de 2019, que varia da esteatose leve à esteatose moderada e severa, e esses são os valores que são aceitos
que são propostos pelo CAP. Em relação àquela diferenciação, se esses valores, esses cutoffs utilizados são os mesmos para a sonda M e para a sonda XL, isso é uma preocupação, e foi realizado um estudo nos 180 pacientes, e comparando com a biópsia hepática, e mostrou que o cutoff do CAP ele pode ser usado tanto para a sonda M quanto para a sonda XL, né, no mesmo grau de diagnóstico da esteatose hepática. Aqui, uma meta-análise em que foram 11 coortes de pacientes e que mostrou uma acurácia de 0,85 para a esteatose grau 1, de 0,88 para a esteatose grau 2 e de 0,87 para a esteatose grau 3. Eu estou chamando a atenção nessas meta-análises de acurácia do método, porque um pouquinho mais para frente nós vamos comparar com a acurácia da avaliação de gordura por ultrassom, que vai mostrar que ele é um pouco mais superior, né? Então, mas o que é de mais recente, né, que seria essa quantificação da esteatose no sistema de ultrassom? E por que esse método é benéfico? Obviamente, a realização do ultrassom padrão no modo B, quando se detecta o fígado com característica de acúmulo de gordura, nós podemos fazer uma avaliação objetiva, numérica, né, pode ser realizado imediatamente. E, obviamente, esse método vai ser muito útil no acompanhamento, em que você pode usar os valores de referência da esteatose. Então, esse é uma tabela, uma publicação da doutora Giovanna Ferraioli, em 2019, mostrando as várias técnicas que utilizam esse ultrassom quantitativo, e nós destacamos aqui o GAP da GE, em que se tem o que mais chama atenção é a sensibilidade e especificidade para todos os níveis de esteatose, por essa metodologia, ultrapassando no grau 2 e 3 uma sensibilidade de 84,4% com a especificidade de 90%. Né? Então, são métodos que a gente precisa estar muito atento, estar sempre se atualizando na questão da quantificação da esteatose. Obviamente, a doutora Cláudia irá abordar com mais detalhes, eu estou só introduzindo o tema. Né? Então, nessa questão da tecnologia do GAP na quantificação da gordura, nós encontramos nesse estudo, com 163 pacientes, eles foram submetidos simultaneamente a essa avaliação de atenuação, ao CAP do FibroScan e a biópsia hepática no mesmo dia. E aí nós temos uma acurácia para a identificação do grau 1, 2 e 3 de 0,90 para grau 1, de 0,95 para grau 2 e de 0,95 também para grau 3, mostrando que existe uma resposta, uma melhora significativa dos resultados obtidos, melhor que os resultados obtidos com o CAP. Né? Então, isso deixa a gente, obviamente, a questão também de você poder, já que o FibroScan é semicego, com o ultrassom você consegue determinar a área que você quer estudar. Né? Então, já estou finalizando, mas mostrar aqui, então, a questão do ultrassom multiparamétrico, em que você tem o mapa de elasticidade, mais o modo B, né, com o Doppler colorido, o mapa de qualidade e o mapa de atenuação, né, tornando isso um exame extremamente completo, que para a gente que também atende o paciente, é muito importante todas essas informações. Em relação à propriedade de viscoelasticidade do fígado, só vou pontuar, são dois slides, né? Essa propriedade ela está correlacionada com a inflamação, né? Ela, em algumas categorias hepáticas, ela principalmente com a doença metabólica, ela é essencial para determinar se a inflamação está presente, se existe a questão da diferenciação da esteatose simples ou da presença de processo inflamatório, né? E, obviamente, alguns novos sistemas de ultrassom têm usado esse módulo na avaliação dessa propriedade. É um estudo com 120 pacientes que mostra uma acurácia global em
englobou a combinação da dispersão, o coeficiente de atenuação e as ondas de cisalhamento, mostrou uma acurácia em torno de 0,81% para o diagnóstico de NASH, né? Então, são passos iniciais, mas que serão muito importantes no futuro bem próximo. Bom, em conclusão, a doença metabólica está associada a várias comorbidades metabólicas, que são os fatores de risco das doenças cardiovasculares e que podem progredir para a cirrose e para o hepatocarcinoma. Então, por conseguinte, essa detecção precoce e precisa da esteatose hepática é de grande interesse, obviamente. E quando nós usamos os sistemas mais modernos de ultrassom na nossa prática diária, nós somos capazes de fazer uma avaliação multiparamétrica dos nossos pacientes com doença hepática crônica, seja por doença metabólica, seja por álcool, por vírus ou doença autoimune. E, obviamente, a moderna caixa de ferramenta ultrassonográfica na avaliação das doenças hepáticas difusas torna os métodos não invasivos cada vez mais atraentes, tentando substituir, quando possível, a biópsia hepática. Bom, essas são as mensagens que eu gostaria de deixar. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Dimas. Como sempre, muitas informações atualizadas, que faz toda a diferença. Muito obrigada mesmo. As perguntas, reforçando, as perguntas podem ser feitas no Q&A, ok? E convido agora a doutora Cláudia Lemos, médica responsável de ultrassonografia no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Seja muito bem-vinda, doutora Cláudia, muito obrigada. Ótima apresentação. Obrigada. Acho que o Dimas tem que encerrar o compartilhamento dele para eu conseguir abrir a minha. Isso. Então, vamos abrir aqui a tela primeiro, ver se está tudo certo. Compartilhar a tela. Ok? Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, a GE pelo convite e pela oportunidade de estar participando aqui com vocês de mais uma semana da radiologia e falando, assim, de um tema, né, que a gente tem acompanhado ao longo desses anos, que tem evoluído com novos equipamentos, novas metodologias, e é sempre um prazer também falar junto com o Dr. Dimas, né? Então, vou falar um pouquinho com vocês alguns detalhes da avaliação multiparamétrica da esteatose hepática por ultrassom, que basicamente nós vamos falar a respeito da doença hepática gordurosa não alcoólica. O Dr. Dimas colocou muito bem aqui para todos nós, né? Nós vimos que sua prevalência está crescendo no mundo todo, né? Acompanhando essas taxas crescentes de obesidade. Ela é um dos principais problemas em hepatologia hoje, também será nas próximas décadas, né? Então, o grande volume de pacientes que a gente recebe para avaliação hepática ultrassonográfica são portadores de doença hepática gordurosa. Ela é a expressão hepática da síndrome metabólica, né? E, como o Dr. Dimas colocou, uma certa porcentagem desses pacientes progredirá para cirrose e possivelmente para hepatocarcinoma. Então, quando nós recebemos esse paciente para avaliação ultrassonográfica, nós temos que questionar esse paciente em relação à sua história pessoal, né, seus antecedentes pessoais, se ele tem diabetes, se ele tem dislipidemia, né, se ele tem histórico de doenças cardiovasculares, a presença desses fatores de risco também dentro da família, quais foram os achados do seu médico, né, no exame clínico, a questão de hepatomegalia, desconforto, alguns sintomas gerais associados, e precisamos estar a par dos seus exames laboratoriais para que possamos interpretar da forma mais adequada o resultado dos nossos achados ultrassonográficos. Então, quando nós vamos avaliar esse paciente com ultrassom, o que nós precisamos responder, né? Que resposta nós precisamos dar ao clínico? Esse paciente, ele tem doença hepática gordurosa não alcoólica?
Se tem, qual é a severidade dessa infiltração gordurosa? Qual é o prognóstico dessa doença hepática gordurosa, né? E o que está associado ao prognóstico é a fibrose, né? O principal marcador de prognóstico nesses pacientes é a fibrose. E, tendo diagnosticado fibrose, nós precisamos avaliar qual a severidade dessa fibrose. Então, nós faremos uma avaliação hepática multiparamétrica através da ultrassonografia. Né, como podemos ver aqui, né, nós podemos acompanhar a evolução desse fígado através dos diversos métodos de avaliação ultrassonográfica. Podemos diagnosticar a esteatose, a esteatohepatite, a fibrose, a cirrose e, durante o acompanhamento desses cirróticos, o aparecimento do hepatocarcinoma. Tá? Então, temos metodologias ultrassonográficas disponíveis para isso. Então, vamos começar falando um pouco do ultrassom ao modo B, né, que é o método de imagem de primeira escolha em pacientes com suspeita de doença hepática gordurosa. É o método mais utilizado, é o mais disponível, um método de baixo custo, um método seguro, né? Então, é um método que nós inicialmente utilizamos para avaliação hepática, para esse diagnóstico de fígado gorduroso. Nós sabemos que o sinal ultrassonográfico, ele sofre modificações através da sua progressão, através do fígado gorduroso, né? Então, ele vai sofrer uma modificação de brilho ao longo da sua penetração no parênquima hepático. Porém, o ultrassom, ele detecta esteatose apenas quando o envolvimento dos hepatócitos é superior a 20%. Meta-análise de 2011 demonstrou uma boa sensibilidade, uma boa especificidade para o diagnóstico de esteatose moderada e acentuada. Porém, é um método operador dependente e com grande variabilidade interobservador. Então, quando nós avaliamos com o modo B, né, o modo de brilho, nós vamos fazer uma avaliação qualitativa, né? Nós vamos avaliar se existe ou não um aumento da ecogenicidade hepática, se existe uma alteração na visualização dos vasos intrahepáticos, uma alteração na visualização do diafragma, uma redução da penetração nos segmentos posteriores, né, que seria a atenuação do feixe acústico, né? Então, associando esses critérios, nós vamos classificar essa esteatose em grau 1, aquele apenas com aumento da ecogenicidade, grau 2, quando temos o aumento da ecogenicidade e apagamento vascular, e grau 3, quando temos esses dois parâmetros associados a um apagamento da ecogenicidade diafragmática. Então, como vemos aqui, né, um fígado com aumento, né, do brilho, com aumento da ecogenicidade, porém com vasos preservados. Aqui já um fígado que tem uma ecogenicidade um pouco maior e vasos mais apagados, seria uma esteatose grau 2. E aqui um fígado que já atenua mais, que apaga os vasos, né, apaga a linha diafragmática numa esteatose grau 3. Nós temos hoje em dia, temos que ter cuidado, pois temos transdutores, equipamentos com alta definição de imagem, então temos que utilizar critérios precisos para poder classificar adequadamente esses pacientes. Ao longo dos anos, várias publicações vêm aparecendo, tentando quantificar, né, traduzir isso em critérios quantitativos, né? Esse trabalho de 2007, ele tentou publicar um score, né, para poder fornecer informações prognósticas, né. Esse autor, ele relata que esse score, ele trouxe informações importantes em relação à esteatose, a obesidade, a síndrome metabólica nesses pacientes saudáveis sem consumo de álcool, né, utilizando esses critérios que nós fizemos a descrição. Em 2012, esse autor italiano publicou esse score, né, que os hepatologistas gostam muito, que eles chamam de o FLI, Fat Liver Indicator, né, então foram parâmetros, associação de pontos a cada um dos parâmetros de avaliação, tentando graduar essa esteatose, utilizando esses parâmetros, né, então a gente vê aqui apagamento vascular,
a questão da visualização da parede da vesícula, áreas de tecido hepático preservado, a relação com a ecogenicidade renal. Então, foram pontuando e criando-se critérios para tentar transformar essa avaliação subjetiva em dados quantitativos. Outras publicações foram feitas tentando correlacionar, né, através principalmente de histogramas, a relação hepatorrenal, a taxa de atenuação do parênquima, né, todos com o objetivo de quantificar e classificar de uma forma mais precisa a esteatose. O Doppler, né, a Doppler fluxometria em cores e pulsátil tem sido pouco utilizada, né, mas existem alguns trabalhos sobre isso, mostrando que a esteatose leva ao aumento, né, do volume de massa celular hepática e, consequentemente, a uma compressão dos vasos e diminuição da complacência desses vasos intrahepáticos. Então, quais os principais achados? Nós vemos que na veia porta existe uma redução de velocidade de pulsatilidade. Algumas publicações falam a respeito do índice venoso portal, né, que avalia, ele subtrai o pico mínimo de velocidade do pico máximo e divide pelo máximo. E que existe uma correlação inversa com o grau de esteatose. Aqui nós vemos, né, no esteatose grau 1, essa pulsatilidade preservada, no paciente com grau 2, nós já temos uma redução dessa pulsatilidade. E o mesmo ocorre com as veias hepáticas, né, a questão da modificação do padrão pulsátil das veias, modificando de trifásico para bifásico até um fluxo monofásico. Aqui são aqueles mesmos pacientes, grau 1, você vê que a fasicidade é maior, no grau 2 já tem uma certa redução da fasicidade. Na artéria hepática, o que acontece? Um hiperfluxo e uma queda da impedância, quantificada por uma redução dos índices de resistência e de pulsatilidade. Aqui na esteatose grau 1, um índice de resistência de 0,72, já no grau 2 aqui de 0,54, né? Então, poucos trabalhos, né? Hoje, com esses novos métodos, tem sido um pouco abandonada essa questão do Doppler. E vamos falar sobre a avaliação quantitativa da esteatose, né? Então, tem surgido novas metodologias ultrassonográficas para avaliação quantitativa da esteatose. Tá? Só um minutinho. Então, elas permitem a quantificação da esteatose com os equipamentos de ultrassom, permitem uma avaliação objetiva, né? A gente vai fazer uma avaliação quantitativa imediata, pode ser utilizada para segmento desses pacientes, e os diferentes vendedores disponibilizam desses métodos em seus equipamentos, né, cada um com um nome específico, né. Nós vamos falar aqui um pouco sobre a metodologia da GE. Por que, então, quantificar a esteatose, né? Como o Dr. Dimas comentou, é um parâmetro importante para o hepatologista, primeiro porque ela pode predizer o desenvolvimento de diabetes e de eventos cardiovasculares, a questão da síndrome metabólica, né? E também porque a esteatose avançada, ela pode progredir para fibrose em pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica. Então, vamos falar aqui sobre o GAP, que é o Ultrasound Guided Attenuation Parameter. O GAP ele é um método orientado por imagem em tempo real que quantifica a atenuação da onda sonora através do tecido hepático, usando uma sonda, um transdutor, né, padrão de ultrassom, para calcular o valor, né, dessa atenuação, né, do sinal da onda através do tecido hepático, sendo um método não invasivo, rápido, preciso para quantificar a esteatose hepática. Sabemos que a atenuação, ela resulta da difusão, da dispersão e da absorção da onda sonora. Com isso, nós temos um menor retorno do sinal ao transdutor, né, o que gera um escurecimento, né, um apagamento do sinal nos planos mais profundos. Então, esse método vai quantificar essa atenuação da onda sonora através do tecido hepático. E é um exame realizado em tempo real.
né? Aqui nós podemos ver que no tecido hepático normal, essa queda de sinal, ela é compensada pela curva de TGC, mantendo uma amplitude mais estável ao longo de toda a imagem. Já no tecido adiposo, essa infiltração adiposa das células hepáticas, ela vai provocar uma queda mais intensa desse sinal, a qual a curva de TGC não vai conseguir compensar, né? Com isso, nós temos essa queda de sinal nos planos mais profundos, e essa leitura vai ser feita pelo nosso equipamento. Como realizar o GAP? Né? O GAP é feito praticamente da mesma forma que a elastografia hepática. Então, nós precisamos de um paciente em jejum, né, que esteja deitado em decúbito dorsal, com o braço direito elevado em máxima abdução. Nós vamos posicionar o transdutor no espaço intercostal ao longo da linha axilar média. Vamos selecionar os segmentos 5 ou 6, né, mais inferiores, que têm os vasos menos calibrosos. Vamos posicionar o ROI numa área de tecido hepático mais homogêneo, tentando evitar esses vasos calibrosos. Esse ROI vai ser fixado em um tamanho e posicionado em uma determinada profundidade, e depois ele pode ser movido em sentido lateral para fazer novas aquisições. Devemos evitar sombra de costela, sombra do diafragma. Solicitamos ao paciente uma pausa respiratória e realizamos aquisição de 10 medidas. Esse recurso, ele vai nos fornecer 2 padrões de mapa. O mapa de qualidade, né? Ele vai, nesse mapa, registrar a qualidade do sinal obtido, e o mapa de atenuação, que existe aqui uma graduação de cor numérica que vai nos permitir a leitura da atenuação, do coeficiente de atenuação. Né? No mapa de qualidade, nós vamos selecionar a área de melhor preenchimento. E no mapa de atenuação, nós vamos selecionar aquela área onde a diferença de cores é menor, né? Uma área mais homogênea, que não tenha tanta variação de cor. Então, dentro do mapa de cor, nós vamos selecionar a melhor área, posicionar o nosso ROI, né? E baseada na nossa escala de atenuação, esse equipamento vai nos traduzir isso em um valor numérico, que é o coeficiente de atenuação. Aqui nós vemos uma avaliação no mapa de qualidade, uma avaliação no mapa de atenuação, e quando essa medida está adequada, esse box se torna amarelo. Se posicionarmos esse box numa área inadequada, ele não vai ficar amarelo, né? Vai ficar o box branco, dizendo que essa avaliação está insatisfatória. Então, nós vamos posicionar, né, esse ROI de medida, evitando vasos e artefatos, né, que vão dificultar as nossas medidas. Essas medidas pode ser feita mais de uma medida numa mesma imagem, né? Às vezes a gente faz 2, 3 aquisições de imagem e realiza as 10 medidas, e esses valores vão sendo automaticamente salvos no equipamento. Então, o equipamento ele vai nos fornecer o coeficiente de atenuação, que é expresso em decibéis por centímetro por megahertz, ou a taxa de atonização, que vai ser em decibéis por metros. O critério de confiabilidade utilizado é o mesmo da elastografia. Nós vamos utilizar o valor mediano das medidas realizadas com um IQR da mediana menor do que 0,30 ou 30%. Então, acontece isso daqui. O equipamento vai salvando as medidas sequenciais e depois ele vai nos fornecer a mediana e o IQR da mediana, o número de medidas. Tá? Se fizermos a avaliação da rigidez, né, em elasticidade ou em velocidade, essas medidas também aparecerão nesse mesmo reporte. E aqui a gente tem um padrão, né? Então, o que a gente vê? Que quanto maior a infiltração hepática, né, maior a atenuação, então maior contraste no mapa de atenuação nós vamos ter, né, e uma queda do sinal no mapa de qualidade. Já existem algumas publicações, né, utilizando essa metodologia. O primeiro grupo a estudar foi um grupo japonês, né? Esse primeiro trabalho, eles
os dados foram coletados nesse período, de 126 pacientes, fizeram uma comparação dos resultados com a ressonância magnética. Aqui eles utilizaram imagens do equipamento Logiq E9, transportaram essa imagem para o computador e fizeram o coeficiente de atenuação e utilizaram esses cutoffs. Então, o que eles mostraram? Que os valores de gap tinham uma ótima correlação com os parâmetros determinados pela ressonância, que é a técnica não invasiva com maior acurácia para o diagnóstico de esteatose. Ele apresentou uma boa acurácia diagnóstica para cada grau de esteatose e mesmo em pacientes obesos e pacientes com esteatose leve ou sem esteatose, né? Então, nós vemos aqui que as curvas de acurácia foram bastante satisfatórias. Esse segundo trabalho, também pelos mesmos autores japoneses, fizeram uma comparação com o CAP, com a biópsia, o trabalho que o Dimas apresentou para vocês, né? Ele mostrou uma alta acurácia do GAP, uma alta acurácia diagnóstica para detectar esteatose em pacientes com doença hepática crônica e comparou esses resultados com o CAP. E o CAP, teve uma diferença estatisticamente significativa para esteatose moderada e acentuada, ou seja, o GAP foi superior nesse grupo de pacientes. Uma publicação mais recente, de 2021, do grupo da Romênia, né, já utilizando agora o equipamento, o Logiq E10, avaliou 179 pacientes, compararam seus resultados com o CAP e utilizaram esses valores de cutoff. Né? E aqui também, né, a acurácia foi bastante alta, né, de 0,83 para esteatose leve, 0,90 para esteatose moderada e 0,91 para esteatose severa, sugerindo que é um bom método para quantificação da esteatose e que esse método tem uma forte correlação com o CAP. Né, e sugerem que novos estudos são necessários para a confirmação dos cutoffs e para validar esses resultados. Então, nós fizemos o diagnóstico da esteatose, nós quantificamos a esteatose, agora nós precisamos avaliar se esses pacientes têm fibrose. Né? Então, a avaliação da fibrose, ela é importante para identificar o risco da esteatohepatite, né, do fígado gorduroso, indivíduos com síndrome metabólica. Ela vai identificar aqueles pacientes que apresentam pior prognóstico, vai monitorizar a progressão da doença e predizer a resposta ao tratamento. Então, a fibrose é o fator prognóstico mais importante da doença hepática gordurosa. O estágio de fibrose hepática, ele é importante para determinar o prognóstico, a vigilância e a prioridade do tratamento, né? E também para determinar o potencial de reversibilidade da doença, como foi bem colocado pelo Dr. Dimas. Sabemos que pacientes com estágios de fibrose mais avançados, eles apresentam maiores riscos para complicações clínicas. Então, o principal objetivo da avaliação da fibrose será excluir a fibrose avançada e selecionar quais os pacientes necessitarão de avaliação posterior. Então, a elastografia é o método de escolha para detectar e quantificar a fibrose em pacientes com doenças hepáticas crônicas. Né, nós vamos falar aqui sobre elastografia por Sherwave, né, as diversas metodologias que já são conhecidas por todo mundo. Sabemos que a elastografia por ultrassom apresenta grandes vantagens em relação à elastografia transitória, né, ela está presente em aparelhos de ultrassom convencionais, ela permite uma visualização direta, as medidas de rigidez são guiadas pela imagem, né, em modo B. O operador vai poder procurar uma boa janela acústica em tempo real para realizar as melhores medidas possíveis. E também o aparelho tem outras utilidades além da avaliação elastográfica. Então, a gente vem acompanhando a evolução da metodologia, né? E hoje a gente se baseia principalmente nessa última publicação, né? Nesse update que foi publicado pela Sociedade de Radiologistas em Ultrassom, né? Um consenso, foi publicado em maio do ano passado. Nessa publicação, ele traz recomendações para realização e para interpretação dos exames,
levando em conta os avanços tecnológicos, estudos publicados, né, que têm crescido muito nos últimos anos. Então, foram feitas novas avaliações, principalmente se posicionando em relação da necessidade dos critérios de qualidade, né, das aquisições das imagens elastográficas. Ele coloca isso para cada um dos equipamentos. A forma de realizar o exame já foi bem detalhada nas diversas palestras e foi apenas reforçada nessa publicação. A única diferença que ele coloca é que para point shear wave devemos realizar 10 medidas e para shear wave bidimensional 5 medidas. E os critérios de qualidade são os mesmos. O IQR da mediana é menor que 30% para elasticidade e menor que 15% para velocidade. Pontos importantes que foram colocados nesse update. Que do ponto de vista clínico, é mais importante confirmar ou descartar doença significativa do que definir o exato estadiamento da fibrose utilizado com o sistema de SCORE-METAVIR. A maioria dos estudos realizados utilizando a tecnologia ARF sugerem que valor de rigidez inferior a 7 kPa, ou 1,5 metros por segundo, pode descartar a fibrose significativa. E o termo doença hepática crônica avançada compensada foi criado para pacientes com fibrose severa ou cirrose que estão assintomáticos, que seriam aqueles classificados como F3 e F4. É sempre bom a gente recordar, né, essa imagem foi bem colocada no consenso dessa sociedade de 2015, né, que existe uma grande sobreposição dos estágios de fibrose, né, nos diversos pacientes. Ela não é uma coisa estática, fixa, existe uma sobreposição que foi muito bem colocada nesse gráfico, né. Então, com essa avaliação, nós definimos bem quem é normal, definimos bem os pacientes cirróticos, porém existe uma grande sobreposição nos valores intermediários, né? Então, ele vai apenas nos permitir saber se esse paciente tem alguma alteração, se ele necessita ou não um segmento mais de perto. Isso na publicação de 2015. Nesse update, ele coloca que essa sobreposição dos valores de rigidez entre os scores é ampla, se não maior do que a diferença entre os cutoffs que vinha sendo utilizado por cada um dos vendedores, né? A gente tinha tabelas separadas para cada vendedor. Os valores de cortes separados não são necessários e o que é importante é detectar a doença hepática crônica compensada, utilizando hoje em dia a regra dos 4, que foi baseada na regra dos 5, utilizada no consenso de Baveno de 2005. Essa regra dos 5 foi utilizada para elastografia transitória. Então, na regra dos 4, nós temos que abaixo de 5 kPa, alta possibilidade de estar normal, abaixo de 9, descarta doença hepática crônica compensada, avançada compensada, acima de 13, ele inclui, né, ele define esse diagnóstico, e acima de 17, esses pacientes provavelmente têm hipertensão portal clinicamente significativa, o que ele colocou muito bem aqui nesse gráfico. Então, ele coloca que para esses pacientes abaixo de 9, descarta a doença hepática crônica avançada compensada, porém, se existem sinais clínicos conhecidos, outros testes confirmatórios serão necessários, né? Entre 9 e 13, sugere doença hepática crônica avançada compensada, porém, outros testes de confirmação são necessários. Um ponto importante para nós que trabalhamos com doença hepática gordurosa é que os valores de corte para doença hepática crônica avançada compensada podem ser menores, sendo recomendado acompanhamento ou testes adicionais naqueles pacientes com valores entre 7 e 9. Temos algumas publicações, né? Essa aqui de 2016, comparando os resultados Supersonic, Fibroscan e ARF com biópsia hepática, todos apresentando uma alta acurácia, sendo a Supersonic superior, que é a Shear Wave Imaging, né? Superior à acurácia dos demais métodos.
Esse trabalho que foi apresentado agora também em 2020 também coloca uma alta acurácia, né? A gente vê aqui as curvas para cada grau de fibrose com alta acurácia. E aqui alguns exemplos, né? Então, achamos um fígado gorduroso, vamos avaliar, né, se é o grau de esteatose e fazer a avaliação da fibrose. Aqui temos uma esteatose grau 1 com uma fibrose normal, aqui uma esteatose grau 2, mais avançada, também com elasticidade normal, né? Aqui também um paciente grau 1 com elasticidade normal, aqui um paciente com esteatose grau 2, elasticidade normal, esteatose grau 3 e elasticidade normal. E aqui a gente vê que não tem muita diferença com o paciente anterior, né? Um esteatose grau 3, porém com uma fibrose avançada, né? Então, nós temos algumas dificuldades em pacientes mais obesos, com panículos mais espessos, algumas vezes nós não temos um sinado adequado, mas na maioria das vezes nós conseguimos realizar essa avaliação. Então, em conclusão, é que a tecnologia está evoluindo rapidamente, né? Nós precisamos estar constantemente acompanhando a literatura. Para a obtenção de medidas precisas é necessário seguir protocolos rigorosos e tanto fatores relacionados ao paciente quanto relacionados à técnica de exame podem afetar os nossos resultados. Então, o uso da avaliação multiparamétrica por ultrassom, né, das doenças hepáticas, a busca evitar procedimentos invasivos desnecessários, permitir uma terapêutica precoce e melhorar a sobrevida desses pacientes. Isso que eu tinha para colocar, muito obrigada. Muito obrigada, doutora Cláudia. Que aula, parabéns. Muito obrigada mesmo, foi excelente. E eu gostaria de agradecer a todos e convidar que vocês continuem conosco na Semana da Radiologia até o dia 10/7, quinta-feira. Essa apresentação estará disponível na nossa plataforma geliveroom.com. Muito obrigada, boa noite.